Olá, eis-me aqui novamente para compartilhar boas novas da parte de Deus com vocês. Por isso, deixe-me levantar uma única questão para fazer você refletir. Na sua opinião, o que exatamente é a graça? Repito, o que é a graça na sua opinião? Você sabe a resposta para essa questão? Não? Veja bem. A graça é a revelação de que o homem e Deus são um só. É exatamente por isto que a igreja nunca aceitou a graça de se reconhecer através da pessoa de Cristo. Pois a graça, repito, é a revelação de que o homem é o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Que o homem e Deus são um só. Até porque no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 34 e 35, disse Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses? E disse Cristo que a Escritura não pode ser anulada. Se a Escritura não pode ser anulada, e a Escritura está afirmando que você e Deus são um só, por que exatamente você não é capaz de se reconhecer através da pessoa de Cristo, sendo que o corpo é de Cristo? Pois nós somos o templo de Deus, aonde Deus habita. Espera aí. Quem habita no corpo é o Espírito. E o Espírito é o próprio Deus. Espera aí. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. O corpo é seu, a alma é sua e o espírito também. Mas veja, que curioso, que interessante. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que há um só espírito. E no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, acrescentou Paulo: o Senhor é este único espírito. E se você é o espírito que está no corpo, quem você é senão o próprio Deus, dormindo na carne? Pois se o corpo é o templo de Deus, mas o corpo é exatamente a sua casa, por acaso você não é Deus em manifestação? Pois no livro de Atos, capítulo 17, versículos 28, diz que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Espera aí. Nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo? Sim, que é Deus em manifestação. Pois este corpo é o templo de Deus. É exatamente por isso que diz que a igreja é o corpo de Cristo. Se o corpo é de Cristo e o corpo é seu, por acaso você não é o próprio Cristo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo? Repito, se o ser humano é formado por corpo, alma e espírito, se o corpo é de Deus e o corpo é seu, se o espírito é de Deus e você é este único espírito que é Deus, quem você é, meu querido amigo? Esta é a revelação da graça, que o ser humano e Deus são um só, pois não há como separar Deus do homem, muito menos o homem de Deus, pois ambos são um só. Nisto podemos entender por quê. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8, 9 e 11, está escrito: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, pois há um único Espírito, o Espírito de Deus, se desdobrando através de todos. E este Espírito de Deus é a sua verdadeira identidade. Este Espírito de Deus é a sua vida. Por isso que no livro de Colossenses, repito, capítulo 3, versículo 4, diz que Cristo é a nossa vida. Cristo é a sua vida porque você é o próprio Cristo, dormindo na carne. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 a 11, está escrito: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aí você vai afirmar: está vendo, Darley? Ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então podemos entender, Darley, que Deus possui um Espírito e o homem outro Espírito. Resposta errada. Talvez você não tenha compreendido o texto, muito menos o contexto. Repito, no versículo 10, disse Paulo: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois é o Espírito de Deus que está no corpo. Prova disso que no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3,
Está escrito: o meu espírito, disse Deus, não agirá para sempre no homem. É o Espírito de Deus que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo. Repito, por isso que no livro de Atos, capítulo 17, versículos 28 diz: porque em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Quem vive, se move e existe através de Deus é o Espírito de Deus. Repito, mais uma vez, livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3. O meu Espírito, disse Deus, não agirá para sempre no homem. É o Espírito de Deus que está agindo através do corpo. E o corpo é justamente Deus em manifestação, pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Quem vive, se move e existe através do corpo é o Espírito de Deus, que é exatamente a sua verdadeira identidade. Repito mais uma vez, nós somos formados por corpo, alma e espírito. O espírito, por acaso, não é Deus? Pois não há um único espírito? Se você é este espírito que está no corpo, por acaso você não é o próprio Deus? Nisso podemos entender porque o corpo é o templo de Deus, pois o templo de Deus é justamente o seu corpo. O seu corpo é o templo de Deus simplesmente porque você é o Espírito de Deus que está no corpo. Veja, meu amigo, é exatamente por isso que a vida é eterna. É exatamente por isso que você não pode morrer. A morte é apenas uma ilusão do ponto de vista do corpo. Até porque no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. A alma que pecar, essa morrerá. O que morre é a alma. E no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, diz que Deus condenou o pecado na carne. Veja bem, o pecado não foi condenado no espírito, senão na carne. É a alma que peca, mas quem morre é o corpo. Nisto podemos entender perfeitamente porque no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, disse Cristo: o espírito, na verdade, está pronto, é a carne que é fraca. O espírito está pronto porque o espírito é o próprio Deus. O espírito é santo. O espírito não tem participação com a carne. É a alma que peca, mas é o corpo que morre. E se você é justamente o espírito que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo, como exatamente você poderia morrer? Não, meu amigo. Repito, talvez você não tenha compreendido este mistério. Repito mais uma vez, no livro de Atos, capítulo 17, versículos 28, está escrito que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Quem vive, se move e existe através do corpo é o Espírito de Deus, que é a sua verdadeira identidade. E no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação visível do Espírito de Deus. No livro de Gênesis está escrito que Deus formou o homem e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma viva. Quando o espírito se reveste da carne, o espírito se torna uma alma. A alma é a consciência de ser o corpo. Quem peca é a consciência do corpo, mas quem morre é o corpo. Quem peca, repito, é a consciência de ser o corpo. Quando o espírito se reveste da carne, ele perde a sua auto-identidade espiritual através do corpo. Então, se o espírito se encontra inconsciente quando ele se reveste da carne, podemos entender que é a consciência de ser o corpo que peca. Você peca conscientemente através do corpo. Por isso que é a alma que peca. A alma é a consciência de ser o corpo. Você peca através da consciência, mas quem morre é o corpo. Mas o espírito, ele não é afetado pela consciência do corpo, muito menos pelo pecado da carne. Pois o espírito, ele é santo, o espírito está pronto, disse Cristo. É apenas a carne que é fraca. Desta forma, podemos entender perfeitamente que você não pode morrer simplesmente porque você é Deus em manifestação. É apenas o pó que retorna ao pó. O espírito retorna a Deus. A alma, que é a consciência de ser o corpo, é desfeita quando o pó retorna ao pó. Porém, o espírito não é desfeito. O espírito apenas retorna à fonte, meu amigo. Nisto podemos entender perfeitamente porque a vida é eterna.
simplesmente porque a vida do homem é o próprio Cristo. Repito, o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então você entenderá este mistério, que você sempre foi o Espírito de Deus, que estava tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Para finalizar, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, está escrito: necessário vos é nascer de novo, disse Cristo. O que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um espírito. Quem nasce do Espírito se torna um espírito. Mas no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que é um só espírito. Sim, e no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz que o Senhor é este espírito. Então, quando você nasce do Espírito, você se torna o próprio Deus consciente através do corpo. Nascer do Espírito é apenas uma força de expressão, pois você sempre foi este Espírito. Pois para o corpo vir à existência, primeiro o Espírito precisa se revestir da carne. É o Espírito que está tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Então, neste caso, nascer de novo é despertar do Espírito na carne. Até porque foi o Espírito que se fez carne. Repito, foi o Espírito que se revestiu da carne. É exatamente por isso que o corpo é o templo do Espírito de Deus, pois é o Espírito de Deus que se revestiu da carne. É o Espírito de Deus que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo. Este Espírito de Deus é a sua verdadeira identidade. Esta é a graça. A graça é a revelação de que você não é apenas o corpo ou a consciência do corpo, mas também o espírito, pois o corpo é formado por corpo, alma e espírito. Repito, a existência do homem é formada por corpo, que é a carne, a alma, que é a consciência da carne, e o espírito. Estes três são um só, símbolo da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um só. Repito, o corpo, a alma e o espírito, os três são um só. Se você é tanto o corpo quanto a alma quanto o espírito, não há como negar que você é o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Desperta, meu querido amigo. A igreja nunca aceitará essa verdade. A igreja nunca aceitou a graça de se reconhecer através da pessoa de Deus. Quando o homem Jesus afirmou que era filho de Deus, eles o mataram. Hoje em dia todo mundo afirma que é filho de Deus, mas você não vê ninguém morrendo por isto. Mas afirme agora que você é o próprio Deus vivo e veja o escândalo que isso irá causar. Mas esta é a única verdade que tem sido revelada desde o princípio da criação. Pois no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz que Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E que nesses últimos dias, disse Paulo, Deus nos tem falado através do seu Filho. Mas a mensagem é uma só. Cristo em nós é a esperança da glória. Conforme consta no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 26 a 27, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Isto é, Cristo em nós. Cristo é a vida do homem. Cristo é a verdadeira identidade do homem, pois o homem e Deus são um só. Está dado o recado, até o próximo vídeo.